Tudo começa quando o pai do protagonista arranja um casamento arranjado para ele com a Arquiduque Valdrova. O pai dele diz com firmeza que tem certeza de que o jovem sabe muito bem o que aquela decisão significa. Para Ferda Rosnova, receber a notícia daquele noivado com a Arquiduque parecia um pesadelo terrível. Para o protagonista ficar assim, a mulher deve ser muito feia. Para qualquer nobre, aquelas palavras eram o mesmo que receber uma sentença de morte, restando só duas escolhas. Ele podia recusar o casamento e ser expulso, ou aceitar o acordo e acabar sendo completamente destruído. Mas no fundo, ele só queria de verdade se sentir parte daquela família e ser aceito por eles. Os empregados viviam zombando dele por treinar sem ter talento nenhum, chamando o rapaz de doente e patético. Absolutamente ninguém ficava do lado de Ferda, mas ele aguentava todo aquele desprezo em silêncio. Mesmo com tudo contra ele, o jovem continuava se esforçando e tentando dar o seu melhor todos os dias. Ele sempre olhava na direção do pai, esperando ver qualquer sinal de orgulho ou reconhecimento. No fim das contas, seu maior desejo era apenas ser reconhecido e valorizado por sua própria família. Até que um de seus irmãos aparece para zombar dele, perguntando se ele tinha ficado louco ao começar a treinar. Ferda acabou sendo derrotado e humilhado no chão, ouvindo que nunca teve o direito de tentar ser um cavaleiro. Para piorar, ele ainda foi chamado de bastardo imundo. Tudo o que ele queria era ser aceito pela família, mas ao olhar para a janela, viu que a realidade era bem diferente. O pai dele simplesmente virou as costas e se afastou da janela, mostrando que não se importava com ele naquele momento. Ferda percebeu que todos ali já tinham lhe dado as costas há muito tempo. De volta ao escritório, o rapaz toma coragem e avisa ao pai que decidiu deixar a família de vez. O pai dele apenas o encara com um olhar completamente frio, sem demonstrar nenhuma reação ou carinho. O homem concorda friamente, e logo Ferda se vê do lado de fora dos portões da mansão no meio da noite. Seu pai ainda avisa de forma cruel que, a partir daquele momento, ele não faz mais parte dos Rosnova. Ferda começa a tremer de raiva ao lembrar que o pai sabia perfeitamente o quanto ele estava se esforçando. Tomado por uma fúria incontrolável, os olhos dele brilham com uma sede de vingança assustadora. Ele jura para si mesmo que nunca, sob hipótese alguma, iria perdoar o pai pelo que fez. Nisso, um círculo mágico vermelho e misterioso surge ao redor dele. Reagindo a todos esses sentimentos, ele promete fazer o pai se arrepender de tê-lo jogado fora. Despertando como um mago, naquele mesmo dia, Ferda havia acabado de despertar os seus poderes mágicos com apenas 18 anos de idade. Porém, outros aprendizes zombam dele no chão, dizendo que ele estava velho demais para querer ser um mago. Eles riem perguntando se ele tem cérebro para entender magia, já que todos usam a energia interna como base. Ferda não liga para as piadas e libera uma quantidade absurda de mana que deixa os garotos apavorados. Um círculo vermelho surge e ele revela que sua mana é alimentada puramente pelo seu ódio e vingança. Com toda essa energia sombria acumulada, o rapaz provoca uma grande explosão no local. Ferda percebe que, quanto mais ele odeia alguém, mais forte o seu poder de mago se torna. Depois de alcançar o 6º círculo de magia com seu ódio, só restava a ele retornar para a mansão Rosnova. Ele usou seus novos poderes para fazer os servos que o humilhavam se matarem sem piedade. Depois disso, Ferda fez os dois irmãos mais velhos se odiarem de forma profunda. Ele assistiu de perto os dois lutarem até que destruíssem completamente no chão. Por fim, ele confronta seu próprio pai, o homem que ele mais odiava, que implora desesperadamente pela morte. Ferda manda o pai olhar bem para a ruína da orgulhosa família Rosnova que ele mesmo havia construído. O homem perde completamente o juízo ao ver aquele verdadeiro inferno acontecer diante de seus olhos. Com isso, absolutamente tudo o que estava ligado à família Rosnova desapareceu do mundo. No entanto, aquela vingança realizada ainda não parecia ser o suficiente para acalmar seu coração. Várias pessoas influentes e poderosas se uniram com suas espadas para tentar detê-lo a qualquer custo. Eles o cercam e o declaram como o maior inimigo público de todo o continente, prometendo trazê-lo à justiça. Mas ele sobrevive mais uma vez e alcança o 8º círculo mágico, o nível mais alto que um humano pode chegar. Ferda vira um arquimago, sabendo que as pessoas ainda o odeiam e virão atrás dele por vingança um dia. Por isso, ele precisa alcançar o 9º círculo, o reino de um semideus, para obter poder absoluto. Pesquisando em livros antigos, ele finalmente encontra o ingrediente final necessário para chegar lá. Ao ver a página do livro, ele se pergunta se aquilo era apenas uma piada cruel do próprio destino. O último ingrediente que ele tanto precisa é o coração do dragão vermelho, o Arquiduque Valdrova. O dragão fala sobre como o destino realmente adora pregar peças e ser extremamente irônico. Ela acha inacreditável que a própria pessoa com quem ela deveria ter se casado no passado fosse justamente quem apareceria agora para tentar matá-la ali mesmo. Ferda cospe sangue e cerra os dentes, visivelmente desgastado por causa de todo o combate. Com muita raiva, o rapaz diz para a tirana Valdrova
Valdrova apenas aceitar o seu fim e morrer logo. A dragonesa diz saber que as pessoas a chamam de tirana, mas pergunta o motivo de tanto ódio. Ela explica que sempre viveu isolada de todos e nunca entendeu por que os humanos a odiavam. Ferda rebate furioso, questionando se ela realmente acha que não fez nada de errado com ele. Ele grita que a obsessão dela em achar um noivo foi o que fez ele ser expulso de sua própria família. A criatura pergunta confusa se a culpa disso é realmente dela, e ele confirma com toda certeza. O rapaz reclama que a ganância de um dragão selvagem ao desejar um parceiro humano acabou arruinando a vida dele. Ao ouvir toda a explicação, a criatura apenas diz que finalmente consegue compreender o que houve. Diante daquela resposta calma, Ferda fica desconfiado sem entender o que acabou de acontecer. Mas ele decide ignorar isso, pois a pausa deu tempo suficiente para ele conseguir acumular sua mana, o dragão, então se prepara para atacar e avança com sua garra em direção ao protagonista. Assustado, Ferda tenta se defender usando sua barreira mágica. Um ataque fatal acontece, e sangue começa a escorrer no rosto do protagonista, mas para surpresa dele, era o sangue do dragão que começa a rasgar o próprio peito com as garras. Ferda fica totalmente horrorizado e confuso, sem entender o motivo de ela estar se ferindo assim. Ela então pergunta se a magia dele realmente precisava de um coração de dragão para funcionar. Desesperado, ele percebe que ela quer destruir o próprio peito e grita para que ela pare imediatamente. Ela pouco a pouco começa a abrir seu peito. Ferda corre contra o tempo para impedi-la, pois aquele coração é sua única chance de evoluir sua magia. Ele dispara uma magia para tentar pará-la. O ataque acerta em cheio e o imenso dragão começa a cambalear para trás por causa do golpe. Ferda grita em pânico ao ver que as garras dela continuam apertando a região do peito. Quando o dragão desaba, o rapaz se pergunta desesperado o que teria acontecido com o valioso coração. Ele foca a sua visão e percebe o reflexo de um brilho dourado e intenso em seus próprios olhos. Para o alívio de Ferda, o precioso coração do dragão continua perfeitamente intacto diante dele. A criatura diz calmamente para ele pegar o coração, deixando o jovem confuso sobre a atitude dela. Ele questiona o motivo de ela fazer aquilo, já que poderia simplesmente ter tentado matá-lo no combate. Ela revela que fez isso apenas porque percebeu que a sua própria existência trazia sofrimento para ele. Coitada da nossa dragoa, fiquei com pena dela. O dragão começa a se lembrar de todo o seu passado solitário e doloroso nas profundezas. Valdrova confessa que sempre odiou a si mesma e o sangue violento que corria em suas veias. Ela detestava profundamente o impulso incontrolável de causar destruição sem qualquer motivo. Aquela versão monstruosa e descontrolada de si mesma era algo que ela não suportava encarar. No passado, sempre que ela assumia sua forma humana, sua presença causava medo e caos por onde passava. Ela sabia muito bem que a sua mera existência era o suficiente para aterrorizar as pessoas ao redor. Ela lamenta ter sonhado com a felicidade, sabendo que seu desejo tolo acabou fazendo muitos sofrerem. Uma lágrima sincera começa a escorrer do imenso olho do dragão derrotado no meio da escuridão. Como todos sofreram por sua causa, ela espera que ele consiga encontrar a felicidade através de seu sacrifício. Com isso, a gigantesca criatura finalmente se apaga e cai sem vida no chão escuro. Ferda sente um aperto estranho no peito e se pergunta que tipo de sentimento era aquele. O rapaz fica bastante irritado por aquela vitória tão desejada estar deixando um gosto tão amargo. Ele grita frustrado que o dragão tentou mexer com a cabeça dele até o último instante de vida. Ferda tenta focar em seu grande objetivo, lembrando que o nono círculo está bem na sua frente. Ele então ergue o coração brilhante do dragão para finalmente obter todo o poder absoluto. Ferda pensa que se conseguir absorver tudo aquilo de uma vez, ele finalmente será capaz de superar os limites da própria humanidade e conseguirá renascer neste mundo como um poderoso e temido semideus. Uma explosão gigantesca de luz e poeira consome todo o local de forma violenta. De repente, o cenário muda totalmente e ele se vê flutuando pelado em um imenso vazio escuro. Ferda se pergunta o que está acontecendo ali, já que consumiu perfeitamente o coração do dragão. Mas a sensação do rapaz no momento é a de estar afundando cada vez mais em um pântano sem fim. Ele começa a se questionar se aquela queda sem fim seria apenas um efeito colateral da absorção. Nesse instante, uma onda esmagadora e incontrolável de sentimentos alheios invade a mente dele. Um forte feixe de eletricidade mágica atinge diretamente a cabeça do rapaz no meio da escuridão. Com isso, Ferda percebe chocado que aquelas memórias e sentimentos pertencem na verdade a Valdrova. Ele finalmente consegue enxergar a verdade e entender o que se passava na mente daquela criatura. Ele vê um desespero antigo e profundo que faz o seu parecer insignificante, mas também uma solidão muito gentil. Ferda percebe que toda a raiva e o ódio que alimentaram a sua jornada para tirar a vida dela eram dolorosamente pequenos e se pergunta em prantos o que foi que ele acabou fazendo. O rapaz se questiona o que tanto queria de verdade: se tornar um arquimago, obter vingança ou virar um semideus? Nesse momento, e se lembra de quando era apenas uma criança pequena desenhando sozinha em uma mesa. Ele percebe que a resposta para aquela pergunta sempre foi um não absoluto. Ele só queria desenhar a sua própria família unida em um papel e ser aceito por eles. O verdadeiro e único desejo dele era conseguir construir uma família simples e viver em paz.
rapaz. Ao lembrar da forma humana de Valdrova, ele se pergunta se ela compartilhava do mesmo sonho simples que o dele. Com muita tristeza, o mago percebe que toda aquela sua busca por poder e vingança não fez o menor sentido. A dragonesa já estava morta por suas próprias mãos, tornando aquela sua grande conquista completamente vazia. Lágrimas sinceras e cheias de arrependimento começam a rolar pelo rosto do jovem mago. Ele lembra que a única magia que um mago do nono círculo pode conjurar é o feitiço do desejo. Mesmo achando que tudo é em vão, Ferda decide conjurar a magia suprema no meio daquele círculo brilhante. De repente, o rapaz ouve uma voz familiar chamando o seu nome e abre os olhos assustado. Ao olhar ao redor, ele percebe que está de volta ao escritório luxuoso da mansão de sua família. Diante dele está seu pai, Erembalt Rosnova, brigando com ele por estar distraído enquanto os dois conversavam. Ferda lembra que aquele homem havia morrido louco e começa a suspeitar de que dia exatamente seria aquele. O pai repete a exata frase dizendo que o casamento arranjado dele com o arquiduque Valdrova já foi decidido. O homem continua dizendo que tem certeza de que o jovem sabe muito bem o que aquela decisão significa. O pai começa a alertar que caso ele resolva recusar o noivado com o arquiduque, a família Rosnova irá agir. Ferda dá um passo à frente e percebe, totalmente chocado, que ele realmente conseguiu voltar no tempo. Ele interrompe o homem de forma decidida e diz com muita firmeza que compreende perfeitamente tudo aquilo. Ferda jura que não vai fugir desta vez e anuncia que aceita formalmente o noivado com o arquiduque Valdrova. O segundo filho da família, Huken Rosnova, fica extremamente chocado ao ouvir que o irmão aceitou o noivado. Huken pergunta ao empregado se ouviu direito, pois o irmão não é do tipo que aceitaria caminhar rumo à morte. O mordomo explica que Ferda deve partir em breve, mas dispensou todos os servos e se trancou no próprio quarto. Huken sorri de forma maldosa e decide fazer uma visita para zombar da cara de desespero do irmão caçula. Enquanto isso, dentro de seus aposentos privados, Ferda caminha tranquilamente de um lado para o outro. De repente, Huken chuta a porta gritando e perguntando irritado por que ele ainda não foi embora dali. Mas ao olhar para dentro do quarto, o irmão mais velho fica com uma cara de total espanto e surpresa. Ele fica chocado ao ver o caçula se arrumando calmamente. Já que tinha certeza de que o veria chorando de medo, Ferda o encara com tranquilidade e questiona a falta de educação do irmão ao invadir o quarto sem bater. Ao ver Huken surpreso por ele se vestir só, Ferda explica que dispensou os servos para se acostumar a não ter ajuda. Huken desconfia daquela mudança drástica e pergunta se ele realmente entende o significado do noivado. Ferda responde com total calma que sabe muito bem que aquilo significa basicamente ser expulso da família Hukenhid nervoso, e diz que na verdade ele vai morrer, perguntando se ele sabe por que o cargo de noivo vive vazio. Com uma expressão extremamente fria e decidida, Ferda responde de volta apenas que está perfeitamente ciente de tudo. No passado, o primeiro noivo de Valdrova foi o terceiro príncipe do Império. Ele era o homem perfeito por sua inteligência e beleza, chegando a recusar o trono para se candidatar ao noivado. No entanto, apenas um dia depois de chegar ao território para o noivado com o dragão, o homem apareceu em um estado deplorável e com os olhos totalmente paralisados, ele havia sido violentamente espancado até ficar à beira da morte no chão. Huken aponta para Ferda e pergunta se ele realmente acha que vai sobreviver a algo que nem o príncipe aguentou. Logo depois ele dá de ombros, dizendo que não vai impedir um idiota que quer ir direto para a boca do dragão. Mas o irmão o ameaça, avisando para nem pensar em fugir, ou ele mesmo cortaria a cabeça de Ferda. Antes de Valdrova, Ferda o encara com desdém e diz secamente que o irmão mais velho deveria aprender a se controlar melhor. Ele joga na cara de Huken que todos já sabem sobre os olhares que ele vive dando para a esposa do irmão mais velho. O irmão tenta partir para cima com ódio, mas Ferda avisa com deboche que ele terá de segurar a sua vontade de bater. Ele sorri e comenta que seu rosto agora é valioso demais para que ele permita ficar com qualquer tipo de hematoma. Dizendo que a viagem até as garras do dragão será longa, Ferda se despede calmamente e vai até a carruagem. O velho mordomo de meia-idade começa a chorar bastante em um lenço durante a despedida do jovem. O empregado diz em lágrimas que foi uma honra absoluta servir o jovem patrão durante todos esses anos. Ferda sabe que aquilo é mentira, pois se fosse uma honra de verdade, ele não teria envenenado a sua comida antes. Ele lembra que na infância achava que tinha a saúde fraca por natureza, sem saber que nem os servos estavam ao seu lado. Só de lembrar daquela época sombria, o jovem sente um nojo profundo e uma grande vontade de estrangular o mordomo. No entanto, ele apenas coloca a mão no ombro do empregado e agradece pelo trabalho duro dele por tanto tempo. Ele comenta com cinismo que não deve ter sido fácil aguentá-lo por anos, deixando o mordomo tenso com o comentário. Ferda pede para o criado cuidar bem de sua antiga família na sua ausência e finalmente entra na carruagem. Sentado ali dentro, ele percebe que sua mente está tranquila. Talvez porque ele já se vingou de todos em outra vida, ele repousa a cabeça e observa em silêncio toda a bela natureza que passa do lado de fora da janela. Ferda sente que toda aquela fúria incontrolável e a sede insaciável de vingança desapareceram de vez do seu peito. O rapaz reflete que a magia vermelha, baseada no ódio que ele amava usar, agia de forma muito semelhante a uma droga. No início era algo muito empolgante, mas conforme o seu corpo criava
criava tolerância, o poder saía do seu controle. Aquela força sombria havia se tornado um verdadeiro entorpecente para a sua mente e sua própria alma. Quando a loucura tomava conta do seu corpo, tudo ao seu redor parecia extremamente emocionante e eufórico. Mas agora, Ferda sabe muito bem que não quer mais viver de uma maneira tão destrutiva e vazia como antes. Para ele, experimentar essa sensação de paz e sossego depois de tanto tempo estava se mostrando algo muito agradável de repente. A viagem chega ao fim e o cocheiro avisa de forma bastante assustada que eles finalmente chegaram. Uma placa de madeira no meio da mata alerta que o território do Duque começa ali e que a entrada é estritamente proibida. O rapaz desce do veículo e se senta tranquilamente em cima de sua mala de viagem para esperar. O cocheiro vai embora com pressa, desejando aos gritos de longe que o jovem mestre consiga se manter saudável. Ele acha bom não ser vigiado, mas pensa que precisará usar feitiços simples de quarto círculo caso surja alguma fera. Nisso, o vento sopra de forma mais intensa e traz algumas folhas, chamando a atenção imediata do rapaz. Ferda foca a sua atenção na floresta e percebe a silhueta misteriosa de uma garota escondida no meio das plantas. A jovem de uniforme de empregada se aproxima e se apresenta formalmente como Huri, serva fiel de Valdrova. Ela pergunta se ele é o jovem Ferda Rosnova e o rapaz confirma calmamente a sua própria identidade. Huri faz um gesto com a mão, avisando que irá acompanhá-lo e guiá-lo no caminho em direção ao castelo. Os moradores do Império de Arken se orgulhavam de seu suposto poder absoluto, ignorando as falhas da própria nação. No extremo leste do continente ficava a perigosa Terra dos Demônios, um lugar cheio de monstros impossíveis de dominar. Porém, foi o terrível dragão vermelho Valdruva quem conseguiu frear o avanço das feras e controlar toda a fronteira. Ferda acha injusto que ela tenha tanta má fama, já que construiu a única linha de defesa daquele local perigoso. Enquanto lobos o cercam na mata, ele lembra que as pessoas viviam inventando calúnias de que ela criava um exército de feras. No entanto, todos esses mentirosos covardes não teriam a menor coragem de falar nada na frente do imenso dragão. Ao notar a preocupação do rapaz com os monstros ao redor, Huri se vira e diz para ele não ficar preocupado. Ela usa uma leve magia de cura ou proteção e garante que as feras não vão atacá-los de forma imprudente enquanto estiver ao seu lado. Ele pergunta quanto tempo de caminhada falta, e ela diz que levará 2 horas, o que o faz questionar como ela chegou ali tão rápido. Com total naturalidade, Huri conta que se estivesse caminhando sozinha e decidisse voar, a viagem levaria apenas 10 segundos. Ferda percebe que, exatamente como ele suspeitava, ela não é uma empregada comum. Huri é uma cria de dragão de alto nível com força física e magia inatas, ocultando seus chifres e cauda dos humanos. Sabendo disso, o rapaz finca seu cajado de madeira no chão de forma bem decidida. Ele sugere irem voando até o covil, mas ela rebate perguntando se teria de carregá-lo no colo por todo o caminho. O jovem diz que aguenta o voo sem problemas, mas Huri responde de forma direta que simplesmente não quer carregá-lo. Os dois acabam ficando em silêncio absoluto no meio do caminho da floresta fechada. Ele sugere descansarem um pouco, mas ela manda continuar andando, porque seu mestre já está esperando pela chegada. Ferda faz uma careta de desânimo ao perceber que terá de aguentar toda a caminhada no cansaço. O rapaz reflete consigo mesmo sobre como o caminho para se casar realmente nunca é uma tarefa simples. Depois de muito andarem, a empregada finalmente bate na enorme porta do castelo do território. Ela avisa em voz alta para o seu mestre que o noivo dele finalmente acabou de chegar ao local. Ferda sente uma pressão absurda vinda dali de dentro e se espanta com a imensa presença do dragão. Huri manda ele esperar ali enquanto ela entra para pegar o recado, mas o rapaz sugere falarem cara a cara. A serva o encara com fúria, perguntando se alguém da classe dele acha que tem o direito de ver o Duque pessoalmente. Pouco depois ela retorna para o lado de fora, avisando que irá transmitir a mensagem oficial do Duque Valdrova. A criada parabeniza o jovem em nome do mestre por ter vindo de tão longe, mesmo conhecendo a brutalidade deles. Porém, ela logo avisa que o Duque não tem o menor desejo ou interesse em realizar um noivado forçado. Ao ouvir a ordem de ir embora, Ferda fica surpreso por estar sendo mandado de volta depois de toda a viagem. Ele pensa que se fosse na sua vida passada, teria aceitado a oferta de ir embora no mesmo instante. No entanto, ele agora é uma pessoa muito diferente, e estar ali no castelo hoje é uma escolha totalmente dele. Ferda declara com firmeza que não tem intenção de voltar atrás e deseja muito prosseguir com o noivado. O rapaz pergunta se ela não vai transmitir a resposta dele ao mestre, fazendo a criada aceitar a contragosto. Logo em seguida, Huri reaparece segurando com força um saco muito grande e pesado, cheio de moedas de ouro. Ela coloca o saco no chão, dizendo que o Duque elogia sua coragem e oferece aquela riqueza caso precise. A criada explica que o dinheiro é para que ele possa ir embora dali e reconstruir a sua vida em outro lugar. Mas Ferda olha para toda aquela fortuna e afirma que não tem o menor interesse em poder ou riqueza.
O rapaz estende a sua mão de forma calma e começa a revelar qual é o seu verdadeiro desejo ali. Ele declara com determinação que o seu único interesse é cumprir o noivado com o Duque Valdrova. Ao escutar aquela insistência toda do rapaz, Huri fecha os olhos e solta um suspiro profundo de raiva. De repente, tomada por uma fúria repentina, ela fecha o punho com força e desfere um golpe no ar. Ela aponta o dedo para Ferda e exige rispidamente que ele vá embora dali de uma vez por todas. Ferda comenta que a resposta foi muito curta para ser do Duque, e ela confessa que aquelas palavras são dela. Chifres surgem em sua cabeça e suas unhas crescem como garras afiadas enquanto ela faz uma ameaça direta. Huri libera toda a sua monstruosa aura mágica verde, revelando finalmente a sua imensa cauda de réptil. O rapaz tenta se proteger contra a terrível ventania, percebendo que aquilo é o assustador temor do dragão. Ela o joga no chão e esbraveja, que sabe bem que mortais como eles são apenas lixos consumidos por ambição. Ferda caído entende finalmente que foi exatamente por causa daquela arrogância toda que o terceiro príncipe acabou morrendo. Huri confirma e diz que o príncipe só queria explorar o casamento para poder subjugar e dominar o dragão. Ela reclama que ele era apenas um tolo sem vergonha, achando que conseguiria esconder aquela ganância óbvia. A criada dá um passo firme à frente, concordando que o antigo noivo era de fato um homem extremamente arrogante. Huri o prende contra o chão com as garras em seu peito, dizendo que não vê nenhuma diferença entre os dois. Ela pergunta irritada se ele realmente deseja ter o mesmo destino trágico e doloroso que o príncipe teve. No entanto, mesmo estando em uma situação perigosa, Ferda apenas dá um leve sorriso confiante para ela. Huri fica surpresa quando o jovem começa a fazer um juramento sincero, jurando que não há nenhuma mentira ali. Ele garante que não veio obrigado por ninguém, e que também não está atrás de lucro ou de vantagens pessoais. Ele lembra que, na outra vida, o dragão deu o próprio coração para salvar um homem egoísta como ele. Ferda promete que desta vez ficará firme ao lado dela, declarando em voz alta que veio para ser o seu noivo. Ele diz que, como serão casados, ela mesma deveria falar diretamente com ele em vez de usar uma empregada. A serva treme o punho de tanta raiva, achando a petulância do rapaz algo totalmente insolente. Ela parte para cima dele com as garras prontas, berrando furiosa para que ele pare de falar aquelas idiotices. De repente, Huri paralisa no ar bem na frente de Ferda, recuando com seu ataque de garras. Ela se afasta a contragosto e pede licença por um instante, recebendo a concordância calma de Ferda. Dentro do castelo, a criada repassa fielmente para a sua mestre as palavras ousadas ditas pelo rapaz. Ela faz uma reverência respeitosa no chão e conclui que foi exatamente aquilo que o jovem declarou. Huri se curva de joelhos diante da imensa silhueta do dragão, que possui poder absoluto naquele território. A Grã-Duquesa Valdrova, em sua bela forma humana, pergunta surpresa se o rapaz realmente disse tudo aquilo. Curiosa com a audácia, a Duquesa de Cabelos Vermelhos confessa que deseja descobrir que tipo de pessoa ele realmente é. Essa draguaia é bonitona, e o protagonista rejeitando se ele não quer eu quero, Huri conta que ele é incrivelmente fraco, parecendo que ia morrer de cansaço só com a caminhada até o castelo. A criada diz com desdém que ele é horroroso e sugere jogá-lo fora na hora, mas recebe uma chamada de atenção de sua mestre. Huri se desculpa sem graça e confessa que o rapaz é bem bonito, mas a duquesa diz que não era essa a sua pergunta. Soltando um longo suspiro de derrota, a empregada admite que o rapaz realmente não parece ser um humano comum. Ela explica séria que, sendo uma cria de dragão, é extremamente fácil para ela aterrorizar qualquer reles mortal. Porém, a serva relata que Ferda não demonstrou o menor sinal de medo, mesmo após ela liberar toda a sua aura assustadora. Se ela fizesse isso aí comigo, eu iria gostar. Por causa disso, ela acredita que o rapaz será perfeitamente capaz de olhar diretamente nos olhos da própria duquesa. De repente, Valdrova solta uma risadinha leve e misteriosa, que pega a empregada totalmente de surpresa. A duquesa comenta com um sorriso satisfeito que acha aquela atitude do jovem muito boa. Ela fica muito contente ao saber que finalmente há um humano capaz de sustentar o seu olhar diretamente. Ela se alegra ao perceber que eles finalmente poderão conversar e se encarar de maneira totalmente normal. Huri repete a palavra bastante espantada, achando estranho o desejo de sua mestre em querer agir normalmente. A duquesa confirma com carinho, enquanto a serva apenas aceita as ordens em silêncio absoluto. Huri retorna para fora e avisa a Ferda que sua senhora decidiu sim seguir em frente com o noivado deles. Em seguida, ela avisa que irá guiá-lo e mostrar o caminho até o quarto de hóspedes onde ele ficará alojado. Ao entrar no quarto luxuoso, Ferda percebe surpreso que o local é muito mais limpo e bem cuidado do que ele imaginava. Ele pergunta quem cuida da limpeza dali, e ela conta orgulhosa que é a única pessoa no castelo além do dragão. Ela avisa de forma ríspida que é a única serva do mestre, chamando o rapaz friamente de convidado. Ferda estranha ser chamado assim, mas ela rebate dizendo que, como o casamento não ocorreu, ele é só um convidado. Ele a compara a um cão de guarda protetor e resolve perguntar quando finalmente será realizada a cerimônia de noivado. Huri explica que o evento será simples e discreto, ocorrendo em um mês, dentro do próprio covil do dragão Ferda, escuta todas
as explicações da criada com atenção e apenas concorda calmamente com os detalhes do evento. O jovem fica bastante pensativo ao refletir sobre ter o prazo de 1 mês até a data oficial marcada do casamento. A criada o encara com os braços cruzados, mantendo sua postura totalmente desconfiada e atenta sobre ele. Ela o alerta de que ninguém vai lhe dar nada de mão beijada e que esse prazo servirá para ele provar o seu verdadeiro valor. Huri aponta o dedo e exige que ele consiga obter um status digno para ser o parceiro de um ser tão grandioso em 30 dias. O rapaz se surpreende com a exigência ao ouvir que precisará provar que tem as qualificações para ser noivo dela. Ferda faz uma careta e pensa consigo mesmo que conseguir se casar com certeza está se mostrando uma tarefa bem complicada. Ele pergunta se aquela exigência é um desejo da duquesa, mas Huri confessa de que foi uma decisão pessoal dela. Ela explica que a mestre é muito ingênua e perdoa tudo, mas que ela mesma não aceita qualquer um morando ali dentro. Huri exige que, mesmo tendo um corpo fraco, Ferda consiga mostrar de forma prática que possui um verdadeiro potencial. Ela avisa que, se ele falhar no desafio, jamais será reconhecido de verdade como um companheiro digno do dragão. O jovem fecha os seus olhos e murmura bastante pensativo diante de todo aquele grande desafio imposto pela serva. Ferda foca o olhar de seus olhos azuis e pensa satisfeito que a sua futura noiva possui excelentes aliados ao seu lado. Ele admira a lealdade da serva, que põe a segurança da mestre em primeiro lugar e exige o melhor do pretendente dela. Mas, ao mesmo tempo, ele se questiona amargamente por que esses aliados tão leais não estavam lá na hora final de sua outra vida. Ele aceita o desafio e pergunta ironicamente se precisa até virar imperador, mas ela responde que basta não ser menosprezado. Ele acha graça pela facilidade, já que na verdade a exigência significa mostrar um potencial que supere até mesmo um imperador. Com um leve e confiante sorriso no rosto, o jovem aceita todos os termos dela e diz que compreendeu perfeitamente. Huri o encara bastante irritada, sem entender o motivo de um humano estar tão calmo e relaxado diante do perigo. Ela pergunta, brava, se ele acha que dragões são fáceis ou se tem problemas mentais, mas ele nega calmamente e Ferda pede para ela não se preocupar, garantindo que irá mostrar a sua verdadeira capacidade em apenas 1 mês. Huri o observa desconfiada, se perguntando de onde vinha toda aquela imensa confiança que o humano demonstrava ter. A noite cai sobre o imenso castelo da Grã-Duquesa, com a lua cheia brilhando no céu escuro. Ferda caminha pelo seu quarto pensando que realmente precisa provar seu potencial, já que no momento não possui nenhuma habilidade mágica. Ele lembra que magos são raros e que ele é o único a ter a experiência de alcançar o 9º círculo, o que torna tudo possível se recuperar aquela sensação. Para um mago, o primeiro círculo é o passo mais importante, pois define os rumos de todos os seus circuitos de mana. O círculo azul é criado através de uma meditação calma e estável, sendo o caminho mais escolhido pela maioria dos magos. Já o círculo vermelho nasce de emoções turbulentas e ódio, um caminho perigoso que quase o enlouqueceu quando ele era um arquimago no passado. Ele sabe que seguir o mesmo caminho de antes o deixaria forte bem mais rápido, mas ele hesita sobre essa escolha. Desta vez, Ferda decide seguir por uma rota diferente para garantir que não vai vacilar em sua nova jornada. Uma semana se passa no castelo sob o céu claro do dia. Ferda se senta no chão de seu quarto em posição de lótus para tentar meditar. Ele se concentra bastante e começa a manifestar uma pequena energia mágica azulada entre as suas mãos. Com um suspiro cansado, ele vê a energia se dissipar e percebe que falhou mais uma vez na sua tentativa. Ele reflete que criar um círculo azul leva uns 3 anos, mas achou que conseguiria rápido por ter as memórias de antes de regredir no tempo. Sabendo que só restam 3 semanas, Ferda é interrompido por Huri, que entra no quarto perguntando se ele está se preparando. Ele confirma que está tentando se preparar, mas a serva repara na comida e resmunga que nada mudou nele. Até agora Ferda come calmamente e diz que as coisas vão dar certo se ele continuar tentando, deixando a garota em silêncio e irritada. Enquanto termina sua refeição, o rapaz reconhece para si mesmo que não teve progresso e que precisa de uma abordagem diferente. De repente, um tremor fortíssimo sacode todo o quarto, pegando o jovem totalmente de surpresa. Ferda pergunta o que é aquela vibração, e Huri explica que sua mestra está caçando monstros naquele exato momento. O rapaz estranha a caçada, mas a serva conta que a duquesa está eliminando pessoalmente as criaturas vindas do leste. Diante disso, Ferda olha pensativo na direção da janela e murmura o nome de Valdrova. Ele se levanta decidido e avisa para a criada que deseja ver aquela batalha com os seus próprios olhos. Huri desaconselha totalmente a ideia, fazendo o jovem questionar o motivo de não poder ir até lá. Ela explica seriamente que a mente de um humano comum jamais seria capaz de suportar a visão de um combate desses. Huri ainda zomba dele, dizendo que é melhor não assistir se ele não quiser passar vergonha antes da cerimônia. De noivado, o jovem bate a mão na mesa de forma firme e recusa firmemente o conselho de ficar de fora. Ferda afirma que ver o combate é o dever de quem será o companheiro dela, insistindo em ver tudo de perto. Diante da teimosia dele, Huri abre suas asas de dragão e voa rapidamente pelos céus, levando o jovem consigo.
Pouco tempo depois, eles aterrissam em um gramado e a criada avisa que finalmente chegaram ao local. Ferda cai de joelhos no chão, passando mal pela velocidade absurda da viagem, que quase pareceu um teletransporte. Com o estômago embrulhado, ele reclama do mal-estar, mas a serva manda ele focar sua atenção no verdadeiro alvo. Ela ordena de forma ríspida para ele se levantar e olhar para a frente de uma vez por todas. Os dois observam do topo de um penhasco, onde uma densa névoa sombria e roxa cobre a região abaixo. Ao focar a visão na direção do abismo, Ferda arregala os olhos e fica totalmente chocado com o que vê. Ele se pergunta se aquele vale sombrio cheio de monstros gigantescos é o local exato onde Valdrova está batalhando. No meio da escuridão, as criaturas monstruosas se chocam violentamente em um combate barulhento. De repente, o imenso dragão vermelho surge voando no centro de uma explosão massiva de chamas. Duas enormes serpentes tentam avançar contra o dragão, rugindo de forma assustadora no campo de batalha. Mas as garras poderosas do dragão rasgam a pele de um dos monstros sem nenhuma dificuldade. Em seguida, o dragão morde ferozmente o pescoço da criatura, enquanto chamas começam a brilhar em sua boca. A energia de fogo se acumula rapidamente na garganta do dragão, iluminando toda a área ao redor. Ela dispara um sopro de fogo devastador que incinera tudo o que estiver no caminho abaixo. A onda de calor e vento forte atinge o topo do penhasco, mas Huri permanece firme e calma diante do impacto. Lá embaixo, o dragão solta um rugido extremamente ensurdecedor e intimidador. O impacto sonoro do rugido se espalha como uma onda de choque avassaladora por todo o vale. Sentindo a pressão esmagadora daquela criatura, Ferda começa a suar frio e tremer de pavor diante de tanto poder. Ele desaba de joelhos no chão, impressionado ao perceber a quantidade absurda de força que a sua futura noiva possui. A aura intimidadora do rugido do dragão afeta profundamente a mente de qualquer humano que o escute de perto. Tremendo e com a mão no peito, Ferda tenta respirar enquanto Huri pergunta se ele finalmente compreendeu a situação. Huri afirma friamente o quanto é ridículo um mero humano ousar se unir a um ser tão poderoso quanto um dragão. Huri aponta para o imenso dragão e diz que aquela é a verdadeira forma de quem será a futura companheira de Ferda. A serva repete com deboche o quanto é ridículo um mero humano ousar criar um laço com um dragão tão poderoso. Ela insiste que aquela criatura imensa e destrutiva representa exatamente a verdadeira parceira que ele escolheu ter ao seu lado. Huri repara na mão do jovem que está no chão e percebe que ele está tremendo bastante diante de toda aquela pressão. Ela pensa consigo mesma que ele está tremendo exatamente como esperava, justificando o motivo de ter avisado o rapaz antes. A garota explica que no sangue de um dragão vermelho reside aquilo que os humanos costumam chamar de a natureza de um dragão maligno. Trata-se de uma existência implacável que não consegue viver sem destruir tudo e que possui uma intenção assassina feroz. Huri diz que essa fúria é inata e pergunta se ele agora entende o perigo diário de ser o companheiro de um dragão. A serva reflete que humanos e dragões nunca serão iguais e que sua mestra logo perceberá que esse noivado é um sonho inútil. Porém, Ferda levanta a cabeça com um sorriso no rosto e murmura que tudo aquilo é verdadeiramente magnífico, surpreendendo a serva. Huri fica pasma ao perceber que, em vez de pavor, o rapaz está olhando para o dragão com pura admiração e deslumbramento. Ela se afasta um pouco horrorizada e se pergunta se o humano na verdade é algum tipo de masoquista maluco. A noite retorna ao castelo silencioso enquanto a lua brilha calmamente no céu, estrelado. Deitado em sua cama, Ferda reflete que, embora tivesse se preparado mentalmente para a pressão, o impacto foi imenso. Ele sente que seu corpo inteiro está totalmente desgastado após ter sofrido os efeitos diretos do temor e do rugido do dragão. Ele lembra de ter sido carregado de volta pela criada, que também parecia bastante exausta com a viagem rápida. Ele acha um milagre sua mente ter saído intacta e sabe que precisa focar para não desperdiçar o dia inteiro sem avançar. O jovem começa a se questionar por qual motivo decidiu ir assistir aquele combate tão perigoso em primeiro lugar, ao se recordar detalhadamente de todas as cenas impressionantes que testemunhou no vale durante o dia de hoje. Ferda de repente tem um estalo de lucidez e seus olhos se arregalam com uma grande e súbita revelação. Embora aquela visão tenha sido assustadora, ele percebe que no fundo deseja continuar observando a sua futura noiva de perto. Ele reflete que ela esconde sua forma verdadeira na fronteira leste enquanto esmaga e rasga monstros terríveis. Ele percebe que ela faz tudo isso apenas para proteger com unhas e dentes as coisas que ela mais ama no mundo. Para Ferda, essa determinação representa a jornada de uma nobre cavaleira que escolheu voluntariamente um caminho de sofrimento. Ele abre os braços sentindo uma leve brisa e pensa em como a atitude dela é verdadeiramente magnífica. O jovem sorri de leve e reflete sobre o enorme significado de alguém tão incrível como ela aceitar estar ao seu lado. Nisso, uma forte energia vermelha começa a se concentrar em suas mãos, fazendo-o perceber assustado que é o círculo vermelho. Ele se desespera tentando conter a energia, pois sabe que não pode repetir os mesmos erros do passado e precisa rejeitar esse poder.
Mas ao olhar mais de perto para o fluxo daquela mana vermelha, ele fica intrigado com o que está vendo ali dentro. A imagem da imponente guerreira de armadura vermelha ressurge com força total em seus pensamentos. Ferda sente seu peito palpitar enquanto foca intensamente a sua mente na imagem marcante de Valdrova. Ele percebe que quanto mais lembra da batalha dela, mais seus circuitos se limpam com um sentimento que não é ódio ou vingança. Sentido em meditação sobre a energia, ele tenta identificar essa emoção misteriosa antes que ela se dissipe completamente. O jovem se concentra totalmente nesse sentimento, começando a comprimir e girar a energia mágica rapidamente entre as mãos. Ele mantém o foco absoluto, enquanto a mana vermelha brilha intensamente e se molda ao redor do seu corpo. Ferda canaliza toda a sua força de vontade com o objetivo de manifestar um único e poderoso círculo mágico. Ele consegue criar o círculo com sucesso e sorri ao notar que, desta vez, a energia é completamente diferente da anterior. Com um olhar firme, o rapaz garante a si mesmo que os mesmos erros do passado jamais voltarão a acontecer nesta nova vida. No dia seguinte, Huri entra no quarto e fica de queixo caído ao perguntar se ele realmente conseguiu ativar seus circuitos em uma única noite. Ferda elogia a percepção dela, enquanto a criada insiste em saber como ele realizou um feito que normalmente seria impossível. Ele se gaba dizendo que conseguiu por não ser uma pessoa comum e pergunta o que ela achou do seu progresso rápido. Huri admite de má vontade que ele cumpriu as exigências, mas o jovem reconhece que ainda tem uma longa jornada pela frente. Ele guarda o guardanapo mantendo uma expressão bastante séria e focada sobre seus próximos passos. Ferda pergunta se há algum local por perto onde possa treinar, e a cena muda para um campo com alvos de treino. Um dos bonecos de palha é arrumado de forma bem rápida no meio do terreno arenoso. Huri aparece segurando uma vassoura e anuncia orgulhosa que preparou toda a tiária de treinamento conforme ele havia pedido. Impressionado, Ferda bate palmas e elogia a eficiência da serva por ter montado tudo sozinha em apenas meio dia de trabalho. Ela estranha ele ter pedido alvos simples em vez de itens caros, e o rapaz explica que precisa treinar o controle eficiente de sua mana. A garota fica confusa e comenta que para os dragões, essa preocupação com o controle de energia parece tão simples quanto treinar a respiração. Ferda brinca que outros de sua raça achariam isso bárbaro, mas Huri rebate lembrando com orgulho que ela mesma também é uma cria de dragão. Ferda a encara em silêncio por um instante, mantendo um semblante calmo e pensativo diante da resposta dela. Ele pensa que quem nasce com poder natural nunca entenderá o esforço humano, mas convida a serva para assistir ao seu treino simples de controle. Ele sabe que a base do controle de mana é a estabilidade, que costuma ser o caminho clássico do círculo azul. Porém, o círculo que ele escolheu despertar desta vez é um círculo vermelho, o que muda totalmente a dinâmica. Ele precisa agitar suas emoções e controlá-las ao mesmo tempo, pois superar essa contradição é o que finalmente liberará seu verdadeiro poder. No passado, ele levou um ano inteiro para extrair mana daquela correnteza de ódio e mais um ano para condensá-la em uma esfera. Todo aquele esforço sofrido em sua vida anterior foi necessário para que ele conseguisse recriar o seu projétil de mana. No entanto, com a experiência acumulada, ele agora precisa de apenas 2 minutos para criar a mesma esfera. Huri assiste a tudo chocada e se pergunta como ele conseguiu controlar perfeitamente sua mana e criar uma esfera estável logo na primeira tentativa. Ignorando o espanto dela, Ferda manifesta facilmente mais 3 projéteis vermelhos de energia flutuando ao redor da sua mão. Ele aponta com firmeza na direção dos alvos e apenas dá o comando para disparar as esferas mágicas. Os projéteis voam em alta velocidade, rasgando o ar e deixando um rastro brilhante de energia destrutiva pelo caminho. Com uma forte explosão, o disparo de mana atinge o alvo em cheio e o destrói completamente diante dos olhos surpresos da serva. Satisfeito, o jovem repara em suas próprias mãos e comenta com um leve sorriso que afinal ainda não perdeu o jeito para a magia. Huri o encara em completo silêncio, analisando com muita seriedade a demonstração de força impecável que acabou de presenciar. Mais tarde, Huri se encontra com Valdrova em uma caverna e conclui seu relatório sobre o despertar precoce de Ferda como mago. A Grã-Duquesa admite que não sabe bem o quanto isso é impressionante e pergunta como o rapaz realmente se saiu na avaliação da serva. Huri conta que ele foi perfeito e não cometeu nenhum erro, o que a faz considerá-lo perigoso, despertando a curiosidade de sua senhora. Ela diz ser impossível um humano ser tão perfeito sem esconder algo, chutando irritada que ele talvez seja um pervertido que gosta de dor. Se ela fizer isso comigo, eu também gostaria. Por favor, faça isso comigo. Valdrova acha graça por Huri reconhecer tanto as habilidades de um humano, e a serva relutantemente admite que ele é sim surpreendente. A duquesa pede para ela não se preocupar e afirma que tentará confiar nas intenções puras que o jovem demonstrou ter com ela. Huri observa preocupada, lembrando amargamente de como a sua querida mestra já foi profundamente magoada pelos humanos no passado. Ela jura proteger o coração de sua senhora de novas decepções e deseja muito poder descobrir quais são as reais intenções do pretendente. Com uma ideia em mente, a serva sugere aproveitar a oportunidade para confiar uma importante tarefa nas mãos de Ferda. A duquesa sorri
sorri intrigada diante da proposta e pergunta qual seria exatamente essa tarefa que a serva tem em mente. Algum tempo depois, Ferda surge impecavelmente vestido com um traje nobre vermelho enquanto sua entrada é formalmente anunciada. No grande salão de reuniões, os nobres locais se reúnem surpresos com o chamado repentino da Grã-Duquesa para aquela assembleia. Alguns senhores reclamam do encontro em meio ao perigo dos monstros, mas logo comentam sobre a chegada iminente do novo noivo dela. Um deles fica chocado ao saber que alguém realmente aceitou aquela proposta insana e pergunta quem seria o tolo a fazer isso. Os nobres começam a sussurrar fofocas maldosas, dizendo que ele é apenas um jovem fraco que nem sabe usar uma espada, apesar de sua família. Sentado à cabeceira, um idoso líder debocha da situação, dizendo que o rapaz não vai durar muito tempo e que não há com o que se preocupar. O influente Conde Ulveira garante que o noivo com certeza acabará despedaçado pela própria duquesa de qualquer maneira. Nesse momento, as enormes portas se abrem de par em par com o anúncio oficial da entrada do noivo. Mantendo uma postura extremamente elegante e um olhar calmo, Ferda adentra o salão seguido de perto pela serva Ruri. Antes disso acontecer, o rapaz estava lendo calmamente na biblioteca e perguntou se realmente precisava se encontrar com os senhores feudais. Ruri explicou ser algo necessário e perguntou se ele sabia a razão de sua mestra carregar o imponente título de Grã-Duquesa. Ela recorda que foi a própria Valdrova quem eliminou pessoalmente o terrível dragão negro Godwyn no passado. Devido a esse grande feito, ela ganhou suas terras, mas como seu foco agora é a caça de monstros, seu noivo deve governar a região em seu lugar. Em resumo, a duquesa lida com as ameaças externas enquanto cabe a ele gerenciar todos os assuntos internos do território. Ele percebe que ela está testando sua capacidade de liderança e aceita o desafio de ir se apresentar diante de todos os lordes. De volta à reunião, o jovem se apresenta formalmente como o futuro companheiro da Grã-Duquesa e toma a palavra diante do conselho. Sem demonstrar qualquer hesitação, ele encara todos de forma fria e pergunta diretamente como eles gostariam de ser tratados por ele. A pergunta direta pega os senhores de surpresa, fazendo-os perceber logo de cara que o rapaz não será um peixe pequeno fácil de dominar. O velho conde sorri de canto e responde de forma diplomática que todos ali são senhores que servem fielmente sob a luz da duquesa. Ele afirma que é justo demonstrarem respeito ao futuro noivo dela, mas deixa claro que há certas condições que precisam ser discutidas. O idoso joga sua autoridade na mesa, lembrando que todos os presentes ali já juravam lealdade ao império muito antes do jovem sequer nascer. Ele sugere então de forma cínica que caberia ao noivo demonstrar a devida cortesia e respeito pela longa experiência deles. Ferda ouve tudo calmamente e pergunta de forma ríspida se essa é a resposta definitiva deles sobre como querem ser tratados. Ele ergue o seu olhar frio e sombrio, exigindo de forma intimidadora que eles apenas respondam diretamente à sua pergunta. Pressionado pela aura do rapaz, o velho conde engole em seco e cede assustado, aceitando que é direito do noivo falar de cima com eles. Ferda continua dizendo que mesmo após o casamento não mudará nada diretamente, deixando o governo de cada território nas mãos de seus respectivos senhores. Um lorde se levanta batendo na mesa e grita enfurecido, perguntando se o rapaz está insinuando que eles roubam e exploram o seu próprio povo. Com total ironia, Ferda levanta a mão e pede desculpas de forma bem cínica, alegando que foi apenas um pequeno deslize de sua língua. O homem irritado provoca, dizendo que agora consegue entender claramente a razão de o jovem ter sido banido por sua própria família. Ele aponta o dedo dizendo que o rapaz é só um noivo fracassado do primeiro círculo, exigindo respeito por ser um mago do quarto círculo muito superior. Ferda apenas murmura calmamente que um mago do quarto círculo é até razoável, sem demonstrar nenhuma preocupação com a ameaça. O oponente fica completamente cego de raiva e pergunta com os dentes cerrados o que exatamente o rapaz acabou de dizer. Ele esbraveja que magos do quarto círculo são tratados como autoridades e que o rank deles é definido puramente pela sua grande habilidade mágica. Furioso por ser insultado por alguém do primeiro círculo, ele começa a reunir sua energia mágica para dar uma lição de boas maneiras no rapaz. Diante do início da agressão, Ferda estende sua mão com total calma e diz que tem uma proposta interessante para fazer ao adversário. Ele sugere que, para testar as habilidades de um mero primeiro círculo, os dois realizem um duelo ali mesmo para decidir a questão. A cena muda para uma arena de duelos, onde os nobres comentam que o resultado de uma luta entre Círculo 1 e 4 já é mais do que óbvio. Em silêncio, Ruri apenas observa a situação, enquanto outros nobres se perguntam se Tessalos terá piedade do jovem Ferda durante o combate. O vento sopra pela imensa arena de pedra, enquanto os dois oponentes tomam suas posições de combate bem diante de toda a plateia, com as mãos nos bolsos e uma postura bastante tranquila. Ferda pergunta diretamente qual feitiço o adversário pretende utilizar. Tessalon se sente ofendido com a pergunta direta
e reclama irritado de como o rapaz é extremamente indelicado por exigir isso antes da luta. Ele sorri com desdém e zomba dizendo que o jovem deve estar morrendo de medo, oferecendo uma chance para ele desistir imediatamente dali. Tessalon anuncia de forma imponente que usará a poderosa magia do quarto círculo chamada Explosão Mágica para acabar com ele. Os espectadores se assustam ao ouvir o nome da técnica devastadora e cochicham preocupados se o rapaz conseguirá sequer sair dali vivo. Ferda não se abala e diz que também revelará sua técnica, avisando friamente que o único feitiço que ele sabe usar é o tiro de mana. O oponente dá risada ao ouvir sobre o feitiço básico de tiro de mana, mas o rapaz responde com absoluta confiança que não pretende perder de jeito nenhum. Ele faz um leve gesto com os dedos e comenta calmamente que, apesar de tudo, ele por acaso tem bastante conhecimento ao seu dispor. Enfurecido com tamanha arrogância vinda do humano, Thessalos grita e começa a concentrar todo o seu poder mágico destrutivo. Com isso, um enorme e brilhante círculo de transmutação mágica se forma sob os seus pés, pronto para liberar o seu ataque mortal. Ferda repara que o rival está agitando suas emoções de forma instável para inflar o poder, reconhecendo ali outro portador do círculo vermelho. Sem perder mais tempo, os 3 projéteis vermelhos de Ferda disparam em alta velocidade cruzando toda a distância da arena. Tessalon arregala os olhos em completo choque e pavor ao notar a velocidade absurda com que aqueles ataques vêm em sua direção. Enquanto controla a energia com extrema precisão, Ferda avisa friamente que aquele confronto já está totalmente decidido. Os feixes de luz vermelha atingem em cheio e atravessam com precisão cirúrgica a conjuração do feitiço defensivo do oponente. Tessalon entra em desespero ao ver que sua poderosa magia está sendo destruída antes mesmo de ser completamente conjurada. Ele de repente percebe que os disparos do jovem nunca tiveram a intenção de acertar o seu próprio corpo diretamente. O oponente se choca ao notar que o jovem mirou, especificamente nos pontos fracos do círculo de transmutação dele, para estilhaçá-lo por inteiro. Ele é empurrado pela onda de choque da quebra mágica, sem conseguir acreditar que tamanha façanha veio de um mago de círculo 1. Em pânico absoluto, ele reconhece que quebrar um círculo ativo é uma técnica de nível absurdo que nem mesmo ele é capaz de realizar. O oponente cai com a mão apoiada no chão de pedra da arena, que está tremendo e coberto pelos restos de sua mana desfeita. Ele desaba de joelhos completamente exausto e trêmulo, sem forças para continuar a batalha após ter seu fluxo de magia interrompido. Suando frio e respirando com muita dificuldade, Tessalon murmura para si mesmo incrédulo que acabou de perder a luta. Ferda se aproxima a passos lentos e tranquilos do adversário derrotado e pergunta calmamente se ele finalmente admite a derrota. O homem levanta o olhar tomado pelas lágrimas e gagueja, sem conseguir encontrar palavras diante de tamanha humilhação. Em vez de xingar, ele revela comovido que no fundo, tudo o que mais desejava em sua vida era conseguir se tornar um guerreiro mais forte. Ele curva a cabeça no chão e admite oficialmente sua derrota total, garantindo que faria qualquer coisa para obter o verdadeiro poder. Os nobres sussurram chocados com a derrota do Círculo 4, mas Huri ameaça arrancar os olhos de quem duvida da vitória limpa de Ferda Tessalon, aperta a mão do jovem com imenso respeito, elogiando sua maestria e comemorando que a força militar do leste está em ótimas mãos. O homem ri contente ao ver seu valor reconhecido por alguém tão forte, celebrando que sua demissão da capital acabou sendo uma grande bênção. Ferda estranha a menção sobre a capital e pergunta o nome dele, ouvindo que o mago se chama Thessalos Vulture. Ao ouvir o nome do adversário, o jovem arquimago tem um estalo em sua memória e murmura pensativo que finalmente se lembrou de quem ele é. Com um olhar compenetrado, Ferda revela para Tessalon de forma surpreendente que, em sua outra vida, ele foi o seu grande benfeitor. O homem fica totalmente confuso com a revelação, mas é interrompido quando o jovem toca suavemente o meio de sua testa com a ponta do dedo, com um olhar sério e focado. Ferda aponta seu dedo e sussurra novamente o comando para disparar o seu feitiço de tiro de mana. Tessalon é atingido a queima-roupa pelo impacto somoroso da magia, sendo arremessado para trás pelo poder avassalador do golpe de Ferda. Os nobres que assistiam ao duelo ficam paralisados de terror e com as bocas abertas diante da cena chocante. Tessalon cai sem vida e sangrando no chão da arena, enquanto o jovem o observa de cima com total frieza. Ele pensa que não podia deixá-lo viver, pois no futuro o homem acabaria trazendo imensa tristeza para a sua noiva. Sob o silêncio absoluto da arena, Ferda começa a se afastar do corpo do Lorde derrotado sem demonstrar remorso. Naquele momento, todos os nobres presentes só conseguem pensar no nome de Ferda com absoluto pavor. Os senhores feudais começam a tremer e a sussurrar apavorados ao perceber que o jovem acabou de matar um nobre. Eles comentam chocados que o duelo já tinha acabado e que o rapaz cometeu um assassinato covarde, antes que pudessem intervir. No entanto, nenhum daqueles nobres assustados possui a coragem necessária para dar um passo à frente e desafiar o jovem. O rapaz se vira para a plateia assustada e pergunta ironicamente por que todos eles estão tão tensos e paralisados. Ferda diz que aquele homem merecia morrer, que deixá-lo vivo traria sofrimento para a Turquesa, chocando o velho conde com a declaração.
o conde questiona como o rapaz pode afirmar aquilo, já que é a primeira vez que ele se encontra com Tessalon e os outros lords. Com um sorriso enigmático, o jovem responde calmamente que a sua noiva deseja do fundo do coração que os humanos vivam felizes. Ele explica que ela luta para proteger os humanos mesmo sendo um dragão, e que as ações de Tessalon iam contra a vontade dela. O rapaz diz que é algo que ocorreria no futuro distante e por isso não pode mostrar agora, deixando os nobres totalmente confusos. Eles acham que ele é um completo louco por matar alguém por um crime futuro, mas Ferda avisa que não se importa com o resto deles. Mais tarde, a carruagem real segue viagem em alta velocidade pela estrada de terra sob o céu alaranjado. Dentro do veículo, o jovem arqueia o corpo e segura a sua cabeça com bastante dor, soltando um gemido de puro sofrimento. Ele reclama com muita tontura que sua mente está girando e que está se sentindo extremamente mal no momento. Ferda reflete que sua mana foi completamente esgotada após realizar aquele disparo preciso de mana shot contra o adversário. Para piorar, ele sofre com um forte enjoo causado pelos sacolejos da viagem, sentindo muita falta de carros mágicos do futuro. Huri comenta sarcástica e com brilho nos olhos que ele foi brilhante ao matar o Lorde mais leal da duquesa logo no primeiro encontro. O rapaz pergunta se ela está falando de Tessalon, e a serva confirma que apesar das aparências, ele era sim muito leal a mestre Ferda. Fica um pouco preocupado ao saber disso, e resolve perguntar se o Lorde era realmente um homem honesto e justo. Huri explica que ele era meio honesto e meio corrupto, o que já era o melhor ali, já que os outros nobres são um desastre completo. Mesmo assim, o rapaz garante que o noivado seguirá em frente normalmente, pois o motivo de ter matado Tessalon é totalmente justificável. Ele se apoia no assento de forma pensativa e fecha seus olhos para organizar as memórias sobre o passado daquele lorde. Olhando para o saco que guarda a cabeça do nobre derrotado, Ferda tenta resgatar todos os detalhes em suas lembranças. Ele recorda que exatamente naquele momento, Tessalon deveria estar cometendo um crime gravíssimo dentro de suas terras. Ao chegarem no castelo do falecido lorde, o mordomo-chefe se curva com respeito e dá as boas-vindas aos enviados da duquesa. O mordomo avisa que o mestre deles está fora, mas Ferda responde friamente com total naturalidade que o lorde na verdade está morto. Sem perder tempo, Huri joga o saco pesado diretamente nos braços do mordomo confuso, mandando ele segurar aquilo por enquanto. Ela ordena com naturalidade para pendurarem o conteúdo do saco em um local bem visível nos portões principais do castelo do lorde. O mordomo abre o saco e entra em pânico absoluto ao reconhecer horrorizado que a cabeça ali dentro pertence ao seu falecido patrão. Ignorando o desespero do criado, Ferda e Huri invadem o quarto luxuoso de Tessalon em busca de pistas secretas. Huri avisa que ele precisa achar provas de corrupção, mas Ferda lembra que ela mesma o ajudou a arrancar a cabeça do cadáver para ele. Ela ameaça buscar a cabeça de volta e cancelar o noivado, mas o